Olá, gente. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Janaína, eu sou aromaterapeuta, trabalho com florais Saint-Germain, com mesa radiônica, reiki e harmonização áurica. Eu tenho um espaço aqui em São Paulo, eu sou idealizadora da Rosa de Luz, aqui no bairro da Aclimação, aonde é o espaço que eu atendo e que a gente também possui vários cursos, tanto de aromaterapia quanto voltado para o reino vegetal e ao autoconhecimento. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o Ian pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco da forma como eu vejo os óleos essenciais e trabalho com eles. E a gente, quando se apaixona por essa área, a gente se torna eternos estudantes. Então, com certeza, a Conaroma vai trazer aí pra gente muitas informações e muitas visões. Bom, como vocês perceberam pela minha breve avaliação, pela minha breve apresentação, eu sempre tive em volta com essas questões, tanto energéticas quanto sutis. E hoje a minha apresentação, a minha palestra é utilizando as virtudes dos óleos essenciais. Vamos lá. Só para situar vocês, então, o que eu vou falar? Eu vou fazer primeiro uma reflexão sobre o reino vegetal, a importância dele, a sabedoria implícita nele, sobre as energias do reino vegetal e, lógico, dos óleos essenciais por consequência, a nossa constituição bioenergética sutil, como a gente interage com essas energias da natureza. E aí eu vou trazer para a prática, para alguns casos, e aonde eu apliquei as virtudes dos óleos essenciais, tá bem? Vamos lá. Então, falando um pouco sobre o reino vegetal, existem vários estudos ultimamente que querem definir como as plantas sentem e reagem, porque é um fato que elas reagem a inúmeras variáveis do ambiente, né? A luz, os nutrientes, os micróbios, enfim. Um desses estudos, na realidade, começou em 1966, que foi relatado no livro A Vida Secreta das Plantas, que foi relatado em que o Clive Baxter resolveu conectar o detector de mentiras numa dracena que tinha no escritório dele. A princípio ele fez isso por mera curiosidade, né? Ele era especialista em detectores de mentira, ele treinava as pessoas. E aí essa curiosidade, na realidade, deu vários indícios para ele. Primeiro que a planta parecia ler os seus pensamentos. Então ela reagia a cada vez que ele pensava alguma coisa com relação a ela. E segundo que ela distinguia as ameaças reais, quando ele dizia vou arrancar uma folha para ver o que acontece, de quando ele só blefava. Quando ele blefava, ela praticamente não tinha nenhuma resposta. Então aí começou um pouco dessa jornada para descobrir como as plantas reagiam. Vários estudos foram feitos ao longo dos anos e foi descoberto que a planta tem olfato, ela tem paladar, ela vai reagir às substâncias que estão presentes no seu ar, ou a uma lagarta que está presente no seu corpo, nas suas folhas. Ela reage de formas diferentes aos comprimentos das ondas e à sombra. E uma trepadeira, por exemplo, tem o tato para saber que ali ela pode se apoiar e subir. Um outro estudo que eu quero entrar até um pouquinho mais em detalhe para a gente ter ideia para onde está indo esses estudos, foi o estudo da Ade Apel, aonde ela colocou uma planta para escutar a gravação de uma lagarta que estava mastigando uma folha, né? E imediatamente essa planta começou a produzir substâncias defensivas. Um outro estudo também que ela fez com relação à audição é que ela percebeu que tinha um cano por onde passava água e as raízes de uma planta começavam a ir em sentido buscar esse cano, mesmo percebendo que não existia nenhum vazamento ali, que não tinha nada a princípio que fizesse ela buscar a umidade em si. Era realmente o som da água que passava pelo cano.
E como a gente sabe, a planta ela se comunica com o seu meio ambiente através dos óleos essenciais, né? Seja para se defender de um ataque ou para atrair polinizadores e inúmeros outros recursos. Então vejam que a planta ela tem uma inteligência, né? Tanto que hoje algumas pessoas, alguns estudiosos falam em neurobiologia vegetal. Isso não quer dizer que a planta tenha um cérebro ou que ela tenha neurônios, mas que ela dispõe de uma capacidade, ela tem ferramentas biológicas que lhe permitem resolver problemas do seu meio, né? Ou seja, ela tem uma capacidade inteligente. E se a gente for pensar friamente, o reino vegetal surgiu bilhões de anos antes da gente, né? As plantas vivem sem a gente, mas nós não vivemos sem as plantas. Vamos combinar que nós dependemos de tudo, né? Da roupa, dos móveis, do ar, da nossa alimentação, das chuvas, enfim, existe aí uma série de coisas que nós somos realmente dependentes. E o que é mais impressionante é que as plantas, na realidade, elas obtêm tudo aquilo que elas precisam simplesmente sem sair do lugar. O homem, muitas vezes, ele se acha ao topo da cadeia por ser racional, talvez até por ter mobilidade. Mas eu até escutei uma palestra esses dias do Mancuso, que é um desses estudiosos da neurobiologia, e ele comenta o seguinte, que isso está tão implícito na nossa cultura, de que nós estamos no topo da cadeia e de que o reino vegetal não é um ser vivo. Vamos ver o exemplo que ele dá, que eu achei bem interessante, da Arca de Noé. A Arca de Noé tinha, então, como princípio, pegar um par de cada espécie, de cada ser vivo, para que após o dilúvio isso conseguisse se procriar e se manter. Em nenhum momento foi falado das plantas como seres vivos, né? E se a gente for prestar um pouco mais de atenção no nosso posicionamento, essa coisa do homem estar na cadeia evolutiva, ela permanece até hoje, mas é um fato que a gente depende e muito das plantas. E impressionante essa inteligência dela e que ela consegue tudo que ela necessita sem sair do lugar. Então isso é só para a gente ampliar um pouco a nossa visão do reino vegetal, do que ele traz para a gente. E não como algo que está simplesmente ali, mas como algo que tem uma inteligência e que pode fornecer inúmeras coisas para a gente. Então vamos falar um pouquinho agora, das questões energéticas. É difícil falar de energia porque nós, seres humanos, como seres encarnados, estamos sempre muito acostumados com materialidade. Mas quando a gente fala, inclusive, das plantas, as questões magísticas e espirituais, elas estão sempre ligadas às questões medicinais, né? O papiro de Herbes, que foi datado de 1550 a.C., apesar dele ter ali algumas anotações que acredita-se que sejam ainda de muito antes, 3.400 a.C., ele já falava em 700 fórmulas mágicas e remédios populares. E aí a gente talvez tenha que abrir um pouco o nosso pensamento para essa questão mágica, né? Mágico é quando você utiliza, normalmente até produtos naturais, elementos naturais para mudar o estado de algo. Ao longo da história, na realidade, isso só vai mudando de nome, né? Hoje a gente fala em quântica, fala em vibração, mas sempre teve atrelado o uso medicinal a um cunho espiritual e energético vibratório, ok? Então vamos lá. O fato, na realidade, que a gente tem que pensar nessa planta como algo energético é que elas estão constantemente absorvendo energia dos 4 elementos, da terra, do ar, da água, do sol, que é o representante do elemento fogo. E a gente pode até trazer aqui também o magma que está presente no centro da terra. Ou seja, ela está constantemente ali vitalizada
e retendo parte dessa energia vegetal e vital. As plantas, elas também têm uma polaridade que na realidade é a polaridade que a gente, o ser humano, acaba esquecendo, que é a captação da energia telúrica do terro, mas ela está voltada para o cosmo, para o etéreo, para o sutil. Então ela consegue ajudar inclusive a gente a ligar essas duas polaridades que são muito importantes. E diante de toda essa inteligência, que aparentemente é silenciosa e oculta, nós podemos dizer que as plantas também possuem sua missão. Tanto que elas vieram antes da gente. Missão no sentido dessa planta ter uma personalidade, né? Ela traz ali características que são intrínsecas dela. E essas características, que eu chamo de virtudes, podem ajudar o homem a resgatar a sua essência divina. Eu vou falar um pouco mais para frente melhor dessa interação, de como a gente interage energeticamente com as plantas. E na realidade, uma das coisas que eu quero comentar é a importância do aroma. O aroma é como se fosse o verbo divino das plantas. O óleo essencial é esse verbo divino. E isso é importante para a gente, porque ela quer conversar com a gente. Mas muitas vezes quando a gente faz um curso tradicional, os primeiros cursos, provavelmente todo mundo já fez isso. A gente cheira um óleo e fala, não gosto desse cheiro. A gente não percebe os cheiros. Isso é muito interessante. A gente, hoje, nós não temos relação com o nosso olfato. No homem primitivo, o olfato era de extrema importância. Pelo olfato é que ele conseguia sobreviver. Hoje nós temos apenas isso como algo automático. Então é preciso que a gente volte as nossas percepções para o olfato, para que a gente consiga, inclusive, compreender melhor o que essas plantas estão trazendo para a gente. Eu gosto muito de uma frase que é da Sônia Coraza e que eu quero trazer aqui para vocês. Respirar é a primeira coisa que fazemos ao nascer e a última quando morremos. Que todos esses milhões de movimentos sejam valiosamente aproveitados em sua vida. E é um fato, a gente realmente precisa aproveitar melhor e ter mais consciência do sentido do olfato, do que os cheiros querem trazer para a gente, do que esses óleos essenciais podem nos trazer como mensagem, né? Ele grita ali para o meio ambiente, olha, não me coma, eu vou te fazer mal. Ou, olha, vem aqui, vem me polinizar para que eu seja perpetuado. Então é preciso que a gente preste mais atenção nisso. Agora nós vamos falar sobre a constituição bioenergética. Para que a gente, agora já entendendo um pouco melhor essa inteligência da natureza, entendendo melhor essas energias sutis, a importância do olfato, vamos agora entender um pouco melhor a nossa constituição bioenergética. Nós não somos apenas um corpo físico vivendo no planeta Terra. Nós temos vários corpos sutis que são manifestações da nossa consciência divina nas dimensões diferentes. Então, para conseguir sentir essas energias, por exemplo, do ambiente, nós temos os corpos espirituais, nós temos um corpo mental, nós temos um corpo emocional. Eu não vou entrar aqui em grandes detalhes, porque senão minha palestra vai ficar gigantesca. Mas vamos falar de algumas características principais desses corpos sutis. Então, o corpo sutil, ele capta o prana do universo e traz para esse corpo físico, trazendo vitalidade, sustentando a nossa existência terrena. Esse corpo sutil, ele também conversa com o ambiente, ele sente as energias do ambiente ou das pessoas. Às vezes você cruza com uma pessoa e você tem uma sensação ruim, ou você tem aquela sensação de que você conhece a pessoa há muito tempo.
Você entra num lugar e você gosta de estar ali. Eu brinco, por exemplo, que eu adoro quando as pessoas entram no nosso espaço e falam: "Ah, é tão gostoso ficar aqui". Isso para mim é o maior prêmio que eu posso ter, porque a pessoa está sentindo que ali é um ambiente salutar para ela conviver. E as nossas energias também afetam os ambientes, né? Afetam os ambientes e afetam a saúde dessas camadas, desses corpos que a gente chama de aura. Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções vão afetar diretamente essas camadas, né? Dizem, inclusive, que quando nós estamos muito bem, com energias de paz, de harmonia, de gratidão, nós estamos com essas camadas, com essa aura ampliada. E se a gente for ver o que isso exatamente significa? É praticamente como se nada pudesse ali entrar e atrapalhar esse bem-estar, né? É como se o nosso sistema imunológico não pudesse ser invadido. Ele está tão em equilíbrio que ele não permite nenhuma invasão. Então isso é muito importante. Por quê? Porque na realidade os processos tanto de saúde e bem-estar quanto de doença, eles vão se iniciar nesses corpos sutis. E se a gente permanece por muito tempo com raiva, com sentimentos menos nobres, essas doenças elas vão começando a vir, esses distúrbios, vamos chamar assim, começam a se solidificar e eles vão se apresentar como uma doença, que na realidade não é uma punição a doença. As doenças, elas são possibilidades de nós nos melhorarmos, de nós procurarmos aonde podemos evoluir, o que podemos mudar, ok? Então vamos entrar um pouquinho mais agora nessa questão das emoções, que eu acho que são bem importantes e vamos combinar que acho que é o calcanhar de Aquiles aí do ser humano, né? Eu trouxe então essa escala de emoções e consciências que foi desenvolvido pelo David Hawkins. Ele escreveu um livro que é Poder e Força, ele é um psiquiatra espiritualista e ele fez vários estudos. Essa escala foi definida através da cinesiologia, que obtém respostas diretamente do subconsciente. Ele chegou à conclusão que 85% das pessoas da humanidade estão abaixo dos níveis críticos, que aí está em Hertz, né? Que seria 200 Hz. Então a maioria ali está no orgulho, está na raiva, está no desejo, está na ansiedade, que a gente sabe que é um grande mal da humanidade hoje, e outros 15% só que estão vibrando, estão com energias acima dos 200 Hz, que seria o indicado. Ainda bem que tem uma boa notícia aí. Dizem que esses 15% têm a possibilidade, compensam boa parte dessa energia, vamos dizer, de baixa vibração desses 85%. Então isso é só para a gente ter uma ideia da importância das nossas emoções. A gente vê muito isso, às vezes, quando uma pessoa ela fica doente. É lógico que quando você tem uma doença séria, um câncer, um HIV, uma doença que a gente sabe que tem um risco de ser uma doença terminal, que a gente chama, isso é um baque. Lógico que você vai ali tá gerando energias abaixo dos 200 Hz. Mas por que algumas pessoas tomam coragem, se enfrentam, se empoderam naquele momento e elas conseguem uma recuperação muito mais rápida? E outras preferem viver a sua dor, ficar no vitimismo. É algo que é natural do ser humano. Cada um tem a sua forma de ser, não é certo nem errado. Mas a gente vai ver, inclusive, que as forças da natureza podem ajudar a gente exatamente nisso, né? Então agora vamos detalhar um pouquinho mais ainda, vamos dar um zoom, vamos dizer assim, nessa constituição bioenergética. Nós temos os chakras, é um conceito que eu gosto muito de utilizar e de trabalhar com eles, nós temos inúmeros chakras, tá, gente?
mas nós temos 7 chakras principais. Esses chakras, eles têm como função captar a energia do universo e distribuir para o nosso corpo, né? Cada chakra tem uma região que ele rege, alguns órgãos, algumas glândulas, e é importante porque ele faz essa troca sempre com o ambiente. Esses chakras também, eles vão reger sentidos da vida, né? Então, o cardíaco é o quanto eu sinto de amor por mim mesmo, pelo próximo, pelo mundo, né? O chakra laríngeo é como eu me expresso, como é a minha comunicação. Isso é muito importante. Como eu vejo e como eu expresso aquilo que eu sinto e que eu penso, tanto de mim quanto do mundo. É o quanto verbalmente eu me coloco no mundo. Então, o que a gente tem aqui os 7 chakras principais, né? E assim como tudo está interligado, né? Os nossos corpos sutis com esses chakras. O que acontece é que esses chakras, se a gente, ele pode ter 2 tipos de disfunções. Um excesso de energia ou uma falta de energia. Então, vamos voltar ao laríngeo que eu dei de exemplo. Quando a gente tem uma pessoa tem muita energia no laríngeo, eu brinco que ela sofre de verborragia. O que é isso? É aquela pessoa que literalmente fala pelos cotovelos, né? Se uma pessoa tem falta de energia nesse chakra, é aquela pessoa que ela não tem boca para nada, ela não reclama de nada, enfim, ela não consegue se expressar, ela não consegue se colocar, né? Então são 2 disfunções diferentes. Lá na frente eu vou dar um exemplo e a gente vai entender melhor, tá bom? Então aqui agora, vamos lá. Eu falei um pouquinho sobre essa inteligência da natureza, para que a gente possa ampliar a nossa percepção, para que a gente possa reverenciar essa natureza. Falei sobre as energias dela, que ela proporciona para a gente. Falei sobre como funciona os nossos corpos sutis, né? A nossa constituição bioenergética. E agora eu vou entrando pelos óleos essenciais. Aqui eu quero fazer um adendo que eu acho que é muito importante sobre a atuação dos óleos essenciais. Então, assim, os óleos essenciais são moléculas químicas, né, que produzem ali, a sua combinação de moléculas vai produzir um aroma peculiar para cada óleo e que atua na gente, nas pessoas, das mais diversas formas. Então, no corpo físico, ela pode atuar para a gente melhorando o nosso sistema imunológico, pode atuar auxiliando o funcionamento do corpo, pode ajudar a cicatrizar uma ferida, pode ajudar até mesmo a deixar o nosso corpo mais bonito aí através dos cosméticos. O aroma em si, ele atua diretamente pela olfação no sistema límbico, que é o ideal para a gente tratar questões emocionais e até mentais, como foco, estudo, etc. E a gente tem também a questão energética, que vai ser a atuação nos nossos corpos sutis, tá? É fundamental que a gente estude a aromaterapia tradicional para que a gente entenda esse complexo todo dos óleos, né? Porque ele nunca vai estar atuando em uma só área. Eu posso fazer o energético através de uma diluição vibracional que eu vou falar, mas se eu aumentar essa dosagem, ele vai ter uma atuação, ele pode ter uma atuação psicoaromaterapêutica, né, que é pelo olfato, e também no funcionamento dos órgãos físicos. Então, é importante a gente estudar a aromaterapia tradicional e aliar esses conhecimentos. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se encanta e a gente entende, às vezes, a melhor forma de tratar aquele cliente especificamente. Então, vamos falar um pouco agora sobre essa questão energética dos óleos essenciais. Então, os óleos essenciais,
assim como as plantas, eles também vão auxiliar a gente a entrar em contato com essa nossa porção do eu divino. É como se eu tivesse todas as virtudes neste meu eu divino. Só que de acordo com os desafios, as situações que a gente passa no dia a dia, nós temos que voltar a desenvolver essas virtudes. É como se ele nos relembrasse que nós carregamos em nós essa essência, essa virtude divina, né? E ajudasse a nossa personalidade a acessar essa essência divina. Eles trazem uma vibração bem mais alta justamente por estar em contato com esses elementos que eu comentei. Ele tem ali, então, presente a força da água, do fogo, da terra e do ar. E ele traz essa vibração saudável para os nossos corpos, tornando os nossos corpos mais saudáveis também. Então, ele ajuda a restabelecer esse fluxo energético. Lembra que eu comentei que tudo está interligado? Então, eu tenho as camadas, né, áuricas. Então, quando eu entro em contato com ele, ele vai equilibrando esse excesso, essa falta de energia que eu tenho. Ele ajuda a reequilibrar e restabelecer esse fluxo energético, trazendo para a gente, em primeiro lugar, bem-estar, né? E aí, tratando a gente justamente para conseguir manter até uma saúde, primeiro energética, para depois trazer isso para o nível celular. Então, é como eu falei, ele ajuda a gente a manter, a ter acesso a essas virtudes para a gente passar por esses desafios que a gente tem a todo dia, praticamente a toda hora. Ajuda a gente a trabalhar essas inferioridades, reequilibrando inclusive os nossos pensamentos e as emoções. Eu falei que a gente tem ali os corpos emocionais, o corpo emocional e o corpo mental. Então, quando ele reequilibra isso, ele vai reequilibrando toda essa cadeia, né? É como se os olhos tivessem realmente personalidade e trouxesse para a gente essas virtudes. Então, para a gente ter um exemplo aí do que eu chamo de virtude, vamos pegar dois óleos bem diferentes. Nós temos a mandarina. A mandarina é um óleo cítrico, alegre, solar. Ele traz espontaneidade, a espontaneidade até mesmo da criança, que a gente acaba perdendo, né? Quando a gente fala numa copaíba, essa virtude é completamente outra. Ela traz estrutura, ela traz segurança, é diferente. Então a gente usa os óleos em situações completamente diferentes. Vamos ver isso agora um pouquinho então na prática. Eu quero que vocês imaginem então um caso de uma pessoa que ela não consegue, ela tem ideias, mas ela não consegue realizar, materializar, concretizar isso, né? Ela chega a ter dificuldades financeiras mesmo, de se manter, porque ela não consegue trazer essa energia toda para a Terra. É como se essa pessoa também não tivesse presente no aqui e no agora. Então ela vive tanto no mundo das ideias, e às vezes pode ser aquela pessoa mesmo, um pouco até ilusionista, ela vive tanto no mundo das ideias que ela não consegue trazer isso para o mundo material. E aí todo mundo fala, essa pessoa precisa aterrar, precisamos trabalhar o aterramento. Eu vou trazer um óleo que é bem comum no nosso meio, que todo mundo quando fala de aterramento pensa nele. Mas antes vamos entender um pouquinho que isso está ligado ao que é o chakra base. Lembra que eu comentei que ele tem ali sentidos? Então, quais são os sentidos que o chakra base trabalha? Ele faz a captação da energia da Terra, da energia telúrica, e traz isso em forma de energia, de vitalidade, de vontade de viver para esse nosso corpo físico, né? Ele é o centro de geração dessa energia de corpo físico. É ele que capta e traz como se fosse uma bomba distribuindo para o corpo físico essa energia de terra, de solidez. E essa energia de terra, de solidez, é que dá a capacidade para a gente de realização, de materialização, que muitas vezes está ligado exatamente à energia da prosperidade, né? E aí,
realização até no sentido da gente conseguir o básico para a nossa sobrevivência, né? Conseguir manter uma casa, ter o nosso sustento, o nosso prato de comida. Aqui está muito ligado às necessidades básicas, tá? É também a minha raiz, a ligação da minha ancestralidade, o da onde eu venho, isso é muito importante. Então ele é a conexão não só com o mundo físico, mas a forma como eu me dou com o meio ambiente, com a natureza, como eu sinto isso, né? E como eu expresso a minha espiritualidade de forma prática. Então é aquilo que eu acredito, aquilo que é importante para mim, os meus valores, eles estão expressos naquilo que eu realizo, que eu concretizo, isso está alinhado. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver a espiritualidade com a concretização, mas tem sim. Se a gente não tiver com isso alinhado, eu acredito em algo e faço outra coisa, nós estamos criando uma desconexão. E aí o fluxo dessa energia pode sim ficar comprometido. Então vamos ver, como eu disse, o vetiver. O vetiver, recentemente, ele foi reclassificado como uma gramínea. Ele tem, se a gente olha realmente a parte aérea, né, a parte das folhas que ficaria para fora da terra, ele lembra muito um capim-limão, uma palma-rosa, né? Ele lembra uma gramínea. Foi reclassificado, por isso até que nós temos 2 nomes botânicos aí. O óleo essencial, ele é extraído da raiz dessa planta. Essa raiz pode alcançar mais 3 metros de altura, né? Muito maior do que todos nós. E ela é muito importante, muito utilizada para terrenos que têm desmoronamento. Normalmente, inclusive, esses terrenos, são terrenos ricos em água, né? Então, vamos ver um pouco dessas características, até físicas dele, como se expressam em virtudes. Então, esse óleo vai proporcionar para a gente aterramento, sustentação, porque uma raiz de 3 metros vai sustentar a gente, né? Ele ajuda a gente a se sentir mais estável, mais seguro e sem paralisar, né? Ele consegue dar para a gente essa energia de concretização, de realização. Como ele tem uma relação não só terra, mas água também, é um óleo que ajuda muito a nutrir a gente e manter. Então não é só o realizar, mas também a manter as nossas realizações. É um óleo, como a gente se sente mais sustentado, mais abraçado por essa energia da Mãe Terra, ele também eleva a nossa autoconfiança, a nossa ajuda a tomar decisões, aquela pessoa que às vezes é muito medrosa, é excelente. Ele traz um foco para o presente, ele ajuda a trazer essas ideias, né, ali do elemento ar, lá dos chakras superiores, ele ajuda a organizar, a realizar, a materializar isso tudo. Ele tem, como eu falei, uma sintonia com a energia da Mãe Terra, no sentido de prover os seus frutos, né? De nutrir, de manter os nossos projetos, de dar para a gente entusiasmo de vida, pela vida. Ele ajuda a expandir, então, como eu falei, ele não é uma força paralisadora, ele vai expandir, vai frutificar, vai prosperar. Eu costumo dizer que ele é o tapete protetor das nossas realizações, tá? E ele é muito útil. Tem uma energia também muito ligada, por ser ligado à Mãe Terra, ligado ao feminino, e até a questões aí ancestrais femininas também, né? Esse óleo ele vai ser útil para que tipo de pessoa? Para as pessoas que são apáticas, para a falta de vontade de viver, para aquela pessoa que tem baixa autoestima, ou porque ela não consegue realizar, ou até porque ela não tem uma aceitação física dela. A questão da aceitação, o eu com o eu mesmo, está também no chakra base, né? Eu com a minha satisfação daquilo que eu produzo, daquilo que eu faço, e eu com o meu corpo, né? Que é um corpo material, elemento terra.
Então, ele vai trabalhar também, como ele tem essa coisa de sentir sustentado, ele vai ajudar também em casos de insegurança, a pessoa que, ela até às vezes externa, eu me sinto sem chão, né? Aquela pessoa que às vezes tem medo de não dar conta, às vezes muda de emprego e fala, eu não vou dar conta do recado, né? Ele ajuda a sustentar, ele ajuda a dar conta do recado. Para aquelas pessoas que vivem muito no mundo das ideias, que às vezes é o sonhador, o famoso viajandão que a gente fala, ela traz essa energia de realização, essa energia aérea para o aqui e para o agora, né? Ele é então o tapete protetor mesmo das nossas realizações. Mas o que aconteceu? Eu usei esse óleo com alguns clientes meus e eu percebi que alguns deles vieram reclamar para mim que eles se sentiam enraizados, mas com um sentimento um pouco paralisador, um pouco estanque. E aí uma delas chegou inclusive a falar para mim, eu não consigo usar isso de jeito nenhum, eu me sinto enterrada. Aí eu falei, putz, o que eu faço agora, né? Falei, vou procurar outro óleo, vamos procurar outra virtude similar. E aí eu achei um outro óleo, que é o turmérico, ou a cúrcuma longa, ou o açafrão da terra, né? Vejam que ele tem essa flor linda, a gente usa muito como tempero, inclusive, na Índia, né? No curry, é um dos principais ingredientes. Ultimamente, inclusive, tem inúmeros estudos, né? O açafrão está sendo, é um potente anti-inflamatório, está sendo muito estudado com pacientes oncológicos, HIV, está se amplificando muito mais aí o uso do açafrão. E aí, na realidade, quando a gente olha essa planta, vejam que ele tem uma parte aérea, uma flor bem bonita, e a hora de colher essa planta é justamente quando essa flor cai, quando a parte aérea dela cai, e aí é o momento certo da gente colher o rizoma, que é da onde o óleo essencial é extraído. Então vejam que ele forma um rizoma principal e do rizoma principal vai sair vários outros rizomas laterais. Percebam que internamente ele tem essa cor laranja. Então vamos ver um pouquinho agora como atua o óleo de turmérico. O turmérico também vai promover essa questão do aterramento, mas ele tem essa energia mais vibrante desse amarelo, desse laranja, às vezes que está aí internamente. Ele é mais estimulante, ele é mais encorajador, traz a força para o aqui e agora, né? Traz a possibilidade da pessoa realizar mesmo. E aí ela toma... para aquela pessoa que está paralisada, ela começa a realmente tomar uma postura e um posicionamento perante a vida. Como ele tem uma energia de fogo, ele atua inclusive nos três primeiros chakras, né? Então ele vai mexer muito com a questão do poder, do querer, ele estimula a pessoa. Isso é bem importante, né? Ele dá a vontade, o impulso. E aí, para essas pessoas das ideias, veja que as ideias é ar junto com o fogo da combustão. Então, é um óleo excelente, principalmente para as pessoas que são muito, que têm muito contato espiritual, as pessoas que são muito criativas, porque elas não podem cortar esses insights. Elas se sentem, é a natureza delas. Mas, por outro lado, ele não corta, mas ele traz isso, ele alia isso nessa realização. Uma coisa que é muito importante é que hoje o racional ele é tão enaltecido que essas pessoas às vezes se sentem um pouco à parte. Elas não se sentem integradas em grupo, elas não se sentem integradas. Às vezes essas pessoas que são muito espiritualizadas, que têm muito contato com o espiritual, ela chega a falar que ela não pertence ao planeta Terra, né? E aí esse óleo lembra dos rizomas
ele traz uma certa integração. Então, quando a pessoa se sente fora do contexto, quando ela não se sente acolhida, ela fala, eu sou fora da curva, ele traz essa sensação de integração e de pertencimento. Tá tudo bem eu ser da forma que eu sou. E tem mais, eu gosto de ser da forma que eu sou. Porque o turmérico, ele tem uma coisa de estimular a libido, ele traz a permissão para o prazer, e não só o prazer sexual, mas o prazer de viver, o prazer do eu honro a minha existência. Eu tenho tesão de estar no aqui e agora. Eu tenho tesão de estar aqui compartilhando um pouco do que eu sei com vocês, né? Esse é o turmérico. Ele pode ser útil, então, em que casos? Nas pessoas que são muito espiritualizadas, muito criativas, aquela pessoa que paralisou por medo, que precisa dessa energia fogo. E também ele pode ser bem útil no caso de pessoas que foram abandonadas, que não têm uma estrutura familiar, pessoas que se sentem injustiçadas. Não sei se ficou claro para vocês a diferença do vetiver e do turmérico. Então, se eu tenho uma pessoa muito espiritual, se eu tenho uma pessoa muito criativa, que ela acessar essas ideias é importante, o turmérico é melhor. É a energia do fogo. É combinar o fogo com essas ideias para dar combustão. O vetiver é aquela pessoa que se sente insegura, é a pessoa que é muito viajandona. Para o transtorno de déficit de atenção, o vetiver é mais útil, eu acho. Então, percebam que é uma diferença muito sutil. O vetiver é o tapete protetor das realizações. O turmérico é eu honro, eu gosto aqui agora, eu gosto de ser quem eu sou. É mais fogo, é mais impulso. Tá bom? Eu quero agora fazer aqui algumas considerações que eu acho importante antes da gente passar para a forma de utilização. Então, vamos lá. É importante a gente entender que muitas propriedades, às vezes, de um óleo essencial, as propriedades químicas mesmo, elas vão também atuar no vibracional daquele caso. A propriedade, as indicações daquele óleo vão coincidir com as indicações vibracionais. Vamos até entender um pouquinho, justamente com esses dois exemplos que eu dei, para ficar o exemplo completo. Então, o turmérico, né? Eu comentei ali que ele é um ótimo anti-inflamatório, ele é muito bom para artrite, para artrose. E aí, muitas vezes, aonde isso vai surgir? Nas pernas, que é como eu caminho, né? Nas mãos, que dizem respeito ao meu trabalho. Então, são questões que estão ligadas também ao chakra base. Então, se eu vou tratar uma pessoa que tem artrose, essa virtude vai coincidir, né? E é isso exatamente que eu vou tratar. Mas, lógico que tanto o turmérico quanto o vetiver vão ter outras questões que não necessariamente atuam só nessa vibração. Eles têm muitas vibrações. Eles podem ser utilizados em muitos chakras, tá? E uma disfunção, ela não está ligada só no chakra, também pode estar ligada a vários chakras. Então não tem aquela coisa, é certo eu usar o óleo de vetiver ou de turmérico, vai ser utilizado apenas no chakra base. Não, tá bom? E outra coisa que eu gosto muito é que às vezes a gente, como eu disse, a gente precisa compreender qual é a mensagem que as nossas doenças, que é aquilo que já somatizou, está trazendo para que a gente possa trabalhar isso. E quando a gente entende o que essa doença está pedindo da gente, a gente também consegue compreender melhor qual é a virtude que eu preciso utilizar para aquele caso. E aí eu gosto de recorrer muito à metafísica. Não que ela seja ipsis literis aquilo, mas ela dá muito indício do que pode estar acontecendo, do que deve ser desenvolvido. E aí sim a gente pode entender melhor
qual é a virtude necessária para aquele caso, tá bom? Conversando com o cliente, a gente consegue entender se aquela virtude, aquilo que a metafísica diz, é realmente aquilo que é necessário. Então vamos falar, a gente falou, só para recapitular e juntar todas as ideias, né? Nós falamos ali da inteligência dessas plantas, da energia dessas plantas, comentamos sobre como se constitui os nossos corpos sutis, os nossos chakras, quais as funções deles, como eles conversam com essa inteligência e como eles captam essa virtude das plantas. E agora eu quero falar como é que a gente usa então isso, né? Então eu trouxe aqui 3 casos que eu acho que são importantes. O primeiro exemplo é assim: a pessoa tem uma doença já instalada, então é o caso, por exemplo, da artrite e da artrose, e a gente percebe ali que o que ela precisa é, de repente, a virtude do turmérico, né? Ela precisa tomar mais posicionamento, ela precisa aceitar o corpo dela, ela precisa desse desejo, do impulso para a vida, desse elemento fogo. E aí, legal, a gente pode usar então para essa pessoa, que eu brinco aí, né? Eu até coloquei as pecinhas se encaixam aqui, e aí a gente utiliza a concentração que normalmente a gente faz, né? Em torno de 2 ou 3%, diluído ou num óleo vegetal ou numa base de creme neutra. Eu gosto muito de usar o óleo de vegetal de jojoba, pode ser o de girassol também, são os que vão ter aí um pouco menos de aroma para não influenciar. Mas nesse caso, até como 2, 3% o aroma vai ficar, do óleo essencial vai ficar proeminente, a gente pode utilizar até outros óleos que vocês achem melhor, até para fazer uma massagem, ou óleos que sejam anti-inflamatórios mesmo, um óleo de coco, enfim. O segundo caso aqui é o caso de eu tenho uma doença, mas eu acredito que outros óleos essenciais podem ser mais úteis. Tem propriedades e aplicações que são mais adequadas para aquele caso, vamos dizer assim, clínico. Então, o que eu faço? Eu faço a mistura 2, 3% com aqueles óleos que eu acredito que são os mais adequados, segundo a minha análise. E aí eu posso fazer, juntar nesse mesmo creme ou nesse óleo, uma diluição que eu chamo de diluição vibracional, que é uma diluição que vai dar 0,3%, que é o quê? Para cada 10 gramas ou 10 ml de óleo ou de base creme, eu uso uma gota do óleo essencial que vai dar aquela virtude, né? Eu não preciso de uma atuação necessariamente física, mas eu preciso entender essa virtude, né? Eu preciso passar para essa pessoa essa virtude. E aí a gente tem que entender que essa diluição vibracional, a gente fala que quanto menor o estímulo, mais rápida é a captação dele. Então eu preciso usar 2%? Não. Uma gota, esse 0,3% é o suficiente. A outra forma de uso é a puramente vibracional. Então, assim, não tem uma doença já somatizada, mas a pessoa tem consciência que ela precisa daquele apoio, ela precisa acessar a virtude dela, ela precisa agregar isso na personalidade dela, né? Então, eu não estou conseguindo realizar. Eu mudei de emprego e eu não estou dando conta. Aí a gente faz o quê? Nós podemos fazer, então, utilizar um roll-on, que eu gosto e acho bem prático, onde você pode usar direto nos chakras. Então, nesse caso, por exemplo, eu vou tratar a chakra base, ela vai passar apenas no chakra base, que nesse caso a gente faz a aplicação no cóccix, normalmente, de 2 a 3 vezes por dia, né? Ou eu posso preparar para essa pessoa um creme, e aí essa pessoa aplica esse creme nos pés. O próprio pé vai distribuir e essa energia, ela vai procurar o local que ela tem afinidade para que se agregue ali e dê essa virtude para essa pessoa. Esse tipo de aplicação é muito útil, principalmente quando a pessoa não gosta do aroma. E aí a gente entra numa polêmica que é:
eu só devo usar os óleos essenciais quando eu gosto do aroma. Eu acho essa teoria um pouco relativa, né? Em alguns casos eu acho que ela funciona muito bem sim. Se eu estou em dúvida de que virtude que eu tenho que dar para a pessoa entre 2 óleos, eu dou para ela cheirar e deixo ela escolher. Caso contrário, eu não dou. Se eu tenho certeza que é aquilo que ela gosta, mas ela não gosta do aroma, eu vou dar mesmo assim. Porque às vezes a gente vai escondendo essas coisas no subconsciente, a pessoa dá voltas, mas ela não chega nem no problema, ela não relata às vezes o problema principal, porque ela tem medo de ver aquilo, né? O primeiro passo é muitas vezes aceitar que nós temos um problema. Aí depois isso vem para a consciência, depois da consciência vem a transformação. Eu preciso lidar com esse problema. Então muitas vezes isso ainda está ali no oculto, eu não enxergo ainda. Quando eu não enxergo, eu não quero. E aí eu faço, se eu sei que aquela pessoa precisa daquela virtude, daquele óleo essencial, eu faço uma diluição vibracional para ela. Nessa diluição, a gente também não tem contraindicação, 0,3%, e pode ser até um pouco menor se vocês quiserem. Uma gota para cada 15 ml, mas ela não chega a ter contraindicação, para aplicação na pele. Se ela gosta e sente necessidade, ela gosta do perfume, a gente pode fazer um roll-on numa dosagem maior aí de 2%, que ela vai usar no pulso, que é uma área coringa, que também distribui ali para o corpo e que permite que ela cheire, inclusive, e ela pode usar isso 2, 3 vezes por dia. Ou então, uma outra coisa até que eu gosto, são os sprayzinhos, a gente chama de spray áurico, né? Ou até mesmo um spray para o ambiente, para ajudar a trazer uma virtude para o ambiente. Eu vou fazer uma reunião, por exemplo. Eu quero fazer uma festa na minha casa, quero dar uma leveza. Então você pode também fazer isso, porque todo mundo vai estar percebendo aquele aroma, aquela energia ali, ok? Então assim, eu só quero voltar a frisar que o aroma, então, é o verbo divino das plantas. Tinha um passarinho passeando aqui fora, gente, ao máximo. O aroma é o verbo divino das plantas, né? E elas nos comunicam as nossas virtudes. Nós precisamos voltar as nossas percepções para a Mãe Natureza, né? E até para nos percebermos. Eu não estou ficando bem, a gente não fica doente do dia para a noite. Lembra que a gente fica doente dos corpos sutis? Aí você sente uma dorzinha, você sente não sei o quê, você não vai dando atenção e aquilo vai se estabelecendo, vai criando um vínculo até somatizar. Veja que muitas pessoas às vezes moram em meio à natureza, mas não olham, não enxergam literalmente essa natureza. Por outro lado, as pessoas que vivem no meio dessa cidade maluca, ainda bem que eu tenho os passarinhos aqui fora, essas pessoas que vivem nessa loucura da cidade, muitas vezes quando consegue ir para um parque ou quando consegue estar em contato na natureza, ela se conecta, ela sente. Então nós precisamos trazer essa percepção, não só para sentir os óleos essenciais, mas para sentir a nossa condição energética, né? Isso é muito importante para a gente. E para finalizar, eu quero deixar aqui 2 recadinhos. Um diz com relação à coerência e consistência. É muito importante a gente saber o produto que a gente está utilizando. Qual é a origem desse produto? Qual é a cultura dessa empresa? A gente precisa ter uma coerência até mesmo energética com isso. Então, prestem muita atenção até para a gente ter os resultados que a gente realmente gostaria nos produtos que vocês estão utilizando. A segunda coisa é a questão da individualidade, né? Eu adorei essa imagem quando eu achei, porque eu acho que fica bem claro que a mesma receita não serve exatamente para todo mundo. Cada um tem a sua forma, cada pessoa tem a sua, assim como cada um tem o seu corpo físico, cada um tem a sua constituição energética. Alguns vão precisar de mais fogo, outros precisam de mais ar.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão das receitas aí nas redes sociais, né? A aromaterapia é sim uma ciência, a gente tem muitas formas de se aplicar e os médicos também não saem dando receita por aí. Então vamos repensar um pouco o nosso papel e a nossa responsabilidade em estar simplesmente dando receitas, né? A gente precisa muito refletir sobre isso. O que serve, o que fica bom para um, às vezes não serve para o outro. Daí a experiência que eu trouxe para vocês, e foi exatamente por isso que eu trouxe, de dois óleos que são, a princípio, bem similares, né? As diferenças são muito sutis, que é o turmérico e o vetiver. Então, assim, de repente você fala para a pessoa, você precisa aterrar, faz um creme com vetiver. Às vezes a pessoa não sabe nem como usa. Então, a gente precisa ter muita coerência também com a nossa responsabilidade como aromaterapeuta, né? O ser humano ele tem que ser avaliado no todo, na sua história de vida, nas suas feridas, naquilo que dói. O que dói para mim não dói para você. A forma como eu sou, os elementos que eu tenho afinidade não são os mesmos que o do outro. Tá bom, gente? Eu finalizo então aqui, deixando os meus contatos, né? O meu e-mail, janaina.rosa@rosadeluz.com.br, o nosso Facebook e o nosso Instagram, né? Vejam que tem um BR aí no final, Rosa de Luz BR. Nós descobrimos que temos um homônimo lá em Portugal, então acho que o nome é bonito, porque ele escolheu mesmo, que bom. Mas então, sempre que procurar a gente aí pelas redes sociais, Rosa de Luz BR, ok? Estou à disposição, gratidão, namastê, espero que vocês tenham gostado. Tchau!